E aí, meninas, tudo bem? Eu espero que isso aqui não fique tão longo, porque eu falo demais, né? E eu já peço perdão porque eu tô fungando muito, tô com uma crise alérgica aqui, tá? Mas assim, basicamente, o que a gente precisa aprender, a gente precisou aprender da aula passada não é muita coisa. Realmente ficou confuso porque desviou bastante do assunto durante a aula, mas a gente só vai entender as diferenças do tecido epitelial glandular. Deixa eu só baixar a reunião aqui que tá rolando aqui no fundo. Que eu tô usando a reunião aqui pra fazer essa gravação. Ok. Então, assim, vamos lembrando aqui que a gente está começando histologia a partir do tecido epitelial, né? E a gente tem dois tipos de tecidos epiteliais, que é o de revestimento, tá? E o tecido epitelial glandular. Revestimento a gente deu há 2 aulas atrás e ela ficou de falar do glandular nesse momento, né? Foi o que ela falou. Tá, e aí o que que acontece? Essa aula sobre tecido epitelial glandular, ou epitélio glandular, ela está falando basicamente a diferença entre dois tipos de glândulas, que são exócrinas e endócrinas, tá? E aí qualquer estudo dentro, eu falo da área da saúde, né? Mas eu imagino que outras áreas também. Mas qualquer estudo dentro da área da saúde é muito bom a gente começar a associar algumas partes das palavras com significados. Então, por exemplo, exócrino, né? Exo quer dizer fora, tá? Isso é latim, eu acho. Deixa eu ver. Exo-latim. Exo tem a etimologia aqui. Não sei se tu vai ajudar. É do grego antigo, tá? Exo tá em inglês, mas eu tô traduzindo aqui. Do grego antigo, exo é fora, né? Externo, né? Aí tem alguns exemplos aqui, né? Para fora, externo, na astronomia. Extrasolar, por exemplo, além do sistema solar, né? Que é o nosso sistema solar. Exoplaneta, exobiologia, né? E aí tem até aqui um antônimo, né? Que é o contrário, que é o endo, tá? Então, exo e endo, do grego antigo, a gente já pode associar que sempre que a palavra começa com isso, ela está falando ou para fora ou para dentro. Exo, fora, endo, dentro, tá? E isso aqui vai acontecer várias vezes com palavras da nossa área, tá bom? Então, assim, começam a prestar atenção, fazer essas associações. A Mildred é muito boa porque ela tá sempre explicando esse tipo de coisa. Eu não sei o Rodrigo, tá? Eu não sei o quanto isso aqui vai ser útil também para quem assiste a aula do Rodrigo, mas enfim. Mas tenta procurar a etimologia, né, as partes das palavras, ver se tem algum fundamento de outros idiomas, porque ajuda muito. Vai ter palavras assim que a gente nem sabe o que que é, mas só por ela, da palavra mesmo, você consegue ter alguma noção, tá? Beleza. Deixa eu botar aqui. E aí eu vou começar aqui o que que ela falou. Ela basicamente apresenta, né, esse slide que está falando sobre as glândulas exócrinas, por fora, e essas das endócrinas, ok? Basicamente, é isso que a gente tem que entender, tá bom? São esses dois slides. Então, vamos começar. As glândulas exócrinas, elas estão jogando alguma coisa para fora, seja para a pele, seja para qualquer lugar que não seja corrente sanguínea, tá? Então, assim, a diferença entre glândulas exócrinas e endócrinas é. Opa, tá preparando para enviar. É se elas estão jogando para a corrente sanguínea ou não. Se uma glândula está jogando algum tipo de hormônio para dentro da corrente sanguínea, o hormônio ou qualquer tipo de secreção, ela é endócrina, tá? Essa é a associação. Se a glândula está jogando algum tipo de secreção, hormônio ou não, para dentro da corrente sanguínea, ela é endócrina, tá? Aqui, então, nesse caso, o conceito de dentro e fora vai ser da corrente sanguínea. Se é dentro da corrente sanguínea, endócrina. Se é fora,
exócrina, tá? E aí que nas glândulas exócrinas tem 4 tipos de classificações que a gente pode fazer delas, tá? Ao número de células, ao ducto, a forma da porção secretora, né? Ou porção secretora também pode ser chamada de adenômero, e ao tipo de secreção, tá? A gente está fazendo assim por fora todas, depois a gente entra mais específico. As endócrinas, que lembrando é o que joga para a corrente sanguínea, ao número de células e o arranjo dos adenômeros, tá? Que é a mesma coisa que porção secretora. Beleza? São essas as classificações que a gente tem que entender. Agora a gente vai para dentro das classificações, qual é a diferença entre elas. Deixa eu só beber um negócio aqui para. Pronto. Nas exócrinas, que jogam para fora da corrente sanguínea, elas podem ter uma célula, serem unicelulares ou pluricelulares, tá? Multicelulares ou pluricelulares são sinônimos, então qualquer um das duas pode usar. Só existe um tipo de glândula exócrina unicelular, que é a célula caliciforme, tá? Que ela é aquela que secreta o muco tanto nas vias respiratórias quanto aquele para formar os blocos de fezes, né? Caliciforme. E aí, gente, eu sempre vou recomendar de vocês pesquisarem no Google, tipo, esse tipo de coisa. Vamos lá. Ah, eu sei então que só existe um tipo de célula que é um tecido epitelial glandular exócrino, que é a célula caliciforme. Vou procurar sobre a célula caliciforme, porque eu vou estar estudando só uma coisa. Então, sempre que eu estiver falando sobre glândula e não foi isso que eu já sei que vai ser a célula caliciforme, então eu já vou saber, né, as diferenças. Eu já vou saber um tipo de informação. Tudo que não for essa informação, eu já sei. Ah, beleza, então ela não é unicelular ou ela não é exócrina, entendeu? Então isso é bom, porque a gente está estudando um exemplo. Células caliciformes são glândulas exócrinas unicelulares, até aqui nada novo, e são encontradas entremeadas ao longo dos epitélios simples cilíndricos e de epitélios pseudoestratificados cilíndricos, tá? Ok. Essas células caliciformes são cilíndricas modificadas que sintetizam e secretam muco. Beleza. Vixe. Funções da célula no sistema respiratório. São unidades especializadas, essas células, na produção de muco, no revestimento do lúmen de alguns órgãos. Elas são células epiteliais originalmente colunar, blá, 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 caliciforme, ela tem a forma de cálice. Então aqui tem até a imagem dela aqui, ó. Ok, tem as organelas aqui da célula. Isso aqui a gente não precisa se atentar, tá tranquilo. Microvilosidades e tal. Ah, beleza. Então a gente entende que a glândula unicelular é só uma célula, que é essa célula aqui, que é forma de cálice, que está secretando dela esse muco, né? Porque é isso que ela faz, nas vias respiratórias. Mas a professora tinha comentado que não era só na via respiratória, né? Deixa eu só conferir isso. Célula caliciforme. Sei lá, onde se localizam, pode ser. Aqui, ó. Tem célula caliciforme em vários lugares, não é só na via respiratória. Então, isso é importante notar também. Eu estava achando que era só na via respiratória ou dentro do sistema lá, né, digestório para negócio lá das fezes. Mas não, elas estão presentes em vários lugares, tá? Sistema respiratório, tá, do muco, perfeito. Sistema digestório, lubrificam a luz intestinal, que é por onde passam as fezes, né? Então, provavelmente, elas secretam esse lubrificante da parede retal.
Pelo que eu tô entendendo, tá? Eu tô aqui chutando com vocês. Deixa eu só aumentar aqui mais. Já no intestino grosso e o muco auxilia na compactação do bolo fecal. Beleza, isso aqui é algo que eu tinha entendido também. Então, assim, vocês estão vendo, o estudo é intenso. Se a gente for parar para estudar absolutamente todas as detalhes, a gente vai ficar estudando absolutamente tudo. E, apesar de eu gostar disso, a gente tem que ser, né, mais é, produtivo aqui. Então é isso. A célula caliciforme, ela está presente em vários lugares e são só células ali especializadas fazendo, secretando alguma coisa para ajudar ou a proteger a parede respiratória, ou a fazer o bolo fecal, ou a lubrificar as paradas todas. E é isso. Pronto, a gente já está com PhD sobre células caliciformes, tá? E se ela tiver mais de uma célula, elas são pluricelulares, perfeito? E aí são uma porrada de glândulas. Eu não vou nem entrar muito em assunto, porque são a grande maioria, né, dos epitélios glandulares são pluricelulares. Então, tipo assim, eu vou usar o exemplo que a professora deu aqui. Tem as glândulas salivares, lacrimais, né, elas estão secretando algum tipo de coisa, algum saliva, elas estão secretando lágrimas, elas estão secretando leite materno, tá? As glândulas também que secretam os hormônios também. Não, desculpa, os hormônios é na corrente sanguínea. Deleta o que eu falei. Então fica só no exemplo que está aqui, tá? E aí a gente entra para a segunda classificação, tá? Então, assim, só resumindo quanto ao número de células, só existem duas classificações, unicelular ou multicelular, sendo que se ela for uma célula só, ela é essa célula aqui, caliciforme, que tem o formato de cálice, que pode ser encontrada em vários lugares do corpo, fazendo várias paradas diferentes. Se ela for multicelular, ela pode ser absolutamente qualquer glândula, né? Isso a gente está falando dentro da classificação das exócrinas, tá? Sempre foca ali a cabecinha nisso, tá bom? E aí, quanto ao ducto, uma coisa importante que eu achei que a professora comentou na aula é que você só vai ter ducto se você for pluricelular, né? Que depois que ela explicou, eu achei, porra, óbvio, né? Por que que eu tive essa dúvida? Mas isso é interessante para a gente já começar a associar as informações. Porque um ducto, ele é feito de várias células. Então não tem como a glândula ser uma célula e ainda ter um ducto. Entendeu? Então, se ela já tem algum tipo de ducto, que eu acho que se fala só duto agora, eu não sei mais. Mas se ela já tem algum tipo de ducto, ela tem que ser multicelular, tá? Então, você meio que já associa, né? Já puxa isso daqui para cá. Beleza, né? E ela é multicelular? Beleza, então. Quantos ductos ela tem, tá? Aí tem duas classificações do ducto, se ela for simples ou ramificada. É, é isso, sabe? Eu acho que ela deu alguns exemplos, mas ela estava só explicando sobre a classificação. A gente não precisa, nesse momento, chegar e falar assim: ah, não, eu sei exatamente. Vamos supor que há uma célula, uma glândula multicelular, ramificada, tubulosa, serosa, eu sei que tipo de glândula é essa. Não, não precisa fazer isso. A gente só tem que saber que essas classificações existem, como que elas são empregadas, tá? O que que elas significam, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente chega no microscópio, como é que a gente vai saber mais ou menos que elas vão ser, né? E é isso, sabe? Não tem nada demais. É só a gente pegar essa tabela, entender essas classificações e partir daí, tá bom? Então, voltando ao que é o duto. Se ela tiver uma só, o único ducto, ela vai ser simples. Se ela for ramificada, tipo, sei lá, a horta, sabe? Que é um ducto que ramifica para vários como se fosse uma árvore, aí ela é ramificada. Eu não sei nem se eu preciso botar exemplo disso, porque é só essa diferença, tá bom? Mas se precisarem de exemplo, porra, põe no Google e provavelmente vai ter tipo uma imagem com os dois tipos, sabe? Quanto à forma da porção secretora ou a forma do adenômero, ela pode ser acinosa ou também alveolar, desculpa, tubulosa ou enovelada. Eu lembro do desenho que a professora falou, né? Deixa eu botar aqui.
Não sei se meu tablet está funcionando. Meu tablet não está funcionando. Agora tá. Deixa eu só puxar pra cá. Eu vou diminuir isso aqui. Ó, vou botar aqui do ladinho, tá? Então vamos lá. Eita porra. Se ela for acinosa, ela vai ter aproximadamente esse formato aqui, tá? Que ela falou que é tipo um saquinho, tá bom? Tubulosa. Eita. Pera aí que tá dando duplo clique aqui. Eu vou fazer no mouse, né? Eu tava tentando usar a mesa. Tubular, ela vai ser um tubo mesmo. Nossa senhora, foi o pior tubo que eu já fiz na minha vida. Eu devia ter testado a mesa se ela funcionava. Ok? A sinuosa alveolar, ela é um saquinho. Tubulosa, ela é um tubo mesmo. Isso aqui era a tentativa de fazer um tubo. E a novelada parece tipo um novelo de lã. Toda misturadinha, toda tonhonhonha. Ok? É isso. Tipo, ela não falou mais do que isso. Ela só deu esses exemplos, então é isso que a gente tem que entender. Entendeu? Então ela tem 3 tipos de forma, que é essa de alveolar, né? Ou acinosa, que é um saquinho. Tubulosa, que é esse tubo, né? E enovelada, ou túbulo enovelada, que é esse novelo aqui de lã, tá? É só isso. Eu não sei nem como explicar isso mais, porque a gente não passou disso. Porra, o que é isso? Tá, é tipo de secreção. Tem 3 tipos. Mucosa é um tipo mais denso, mais cremoso, vamos botar assim, meio nojento, né, desse exemplo. Serosa, ela é mais líquida, liquefeita, né? E seromucosa é uma mistura dos dois. Tem algumas células ali de secreção que elas são mais mucosas e outras que são mais serosas. Também é só isso, tá? É só isso, é só. Eu não sei nem se é questão de decorar, porque assim, a gente vai ter mais sobre glândulas, provavelmente. É só a gente voltar nisso e falar assim: ah, tá, são 3 tipos, que tipo é esse? Entendeu? Então, a aula ontem, na verdade, foi bem tranquila. Realmente foi a sair do tema que atrapalhou, tá? Então, assim, vou fazer um resumão de glândulas exócrinas. Exócrina é o que joga para fora da corrente sanguínea, seja dentro do corpo, né? Fora da corrente sanguínea, mas ainda dentro do corpo, ou, é... ou para fora mesmo, para a pele, tá bom? Elas podem ter uma célula ou várias células, sendo que se ela tiver uma célula só, ela é a célula caliciforme. Se ela tiver mais células, ela já é uma glândula com algum tipo de ducto. Quanto ao ducto, ela pode ter só um ducto ou ela ser ramificada, né? Então, só um ducto é tipo aquele negócio de papel toalha, sabe? Ou aquele tubinho. É aquilo ali. Ou ela vai ter ramificações que nem uma árvore, tá? Quanto à forma do adenômero, que é a porção secretora, ela pode ser saquinho, alveolar, tubo, tubulosa, ou novelo de lã, enovelada, só isso. E quanto ao tipo de secreção, ela pode ser densa, mucosa, serosa, que é líquida, e seromucosa, que é um misto, né? Uma mistura dos dois, tá? E, de novo, é só isso. Os outros slides, entre a glândula exócrina e endócrina, ela só estava explicando algumas diferenças. Cadê? Aqui, ó. Aqui, essa parte aqui de cima, ignora essa foto aqui de baixo, tá? Fica aqui. Isso aqui, então, é uma célula caliciforme. Então, a gente já sabe que é um tecido epitelial glandular unicelular, né? E aqui ela pode estar presente, né? A gente não tem como saber, mas pode estar presente nas veias respiratórias. Isso aqui pode ter sido tirado de um tecido do sistema digestório, entendeu? E é isso. É isso que a gente consegue deduzir do sem mais, é isso que a gente consegue aplicar no nosso conhecimento até agora, né? Ahn, Essa aqui é o tipo de porção secretora,
Não, desculpa, é o tipo de. Deixa a gente. Tá vendo? Eu esqueci. Aí a gente chega e volta. O tipo de secreção, tá? É uma glândula mista, então ela tem muco e serum. É serum o nome? Não sei. Então, mas ela vai ter o adenômero mucoso e o adenômero seroso, tá? Esse aqui eu não consigo ler. Aí ela tá dando informação aqui que o seroso, ele tá bem forte, né? Ele tá delimitado aqui. Isso aqui tudo é o seroso. Lembrando que o seroso é aquele mais líquido, tá? Tipo lágrima, mais água mesmo. O mucoso é esse aqui mais rosinha. É só para falar que essa daqui é um exemplo de glândula mista que tem os dois tipos, entendeu? Então, por exemplo, se a professora não chegasse, colocasse tipo, isso aqui é o seroso, isso aqui é o mucoso, ninguém ia ter como saber o que que é isso, tá? Só para vocês entenderem qual é o nível de conhecimento que a gente tem que ter. Ela chega, mostra essa imagem e a gente fala assim, tá bom, ok, eu vou acreditar em você, sabe? Então, é só uma questão de quase curiosidade mesmo, entendeu? Porque provavelmente quando a gente tiver aula com o microscópio, ela vai ter que passar isso aqui tudo de novo. Até porque, dependendo do tipo de corante, como é que ele reage, o que, que ele está iluminando ali, essas informações aqui vão ser diferentes. Então, enfim, ela tem que explicar tudo mesmo. Beleza, a gente vai então para glândulas endócrinas. Deixa eu só beber uma água aqui. Nas glândulas endócrinas, a glândula tá jogando alguma coisa para a corrente sanguínea. Sempre. Toda glândula endócrina, endo, do grego antigo é dentro, tá jogando alguma coisa para a corrente sanguínea. Então, nunca uma glândula endócrina, por exemplo, ela vai jogar leite do peito, sabe? Isso não faz sentido. Glândula endócrina vai jogar para a corrente sanguínea. Pronto, eu tô repetindo porque é o tipo de informação rápida que divide os conhecimentos, entendeu? Que nem a da célula da glândula exócrina unicelular. É só a célula caliciforme. Lembra disso e pronto, já matou esse conhecimento. Glândula endócrina só dentro da corrente sanguínea. Pronto, já sei a diferença de endo e exo. Sacou? Número de células. Aqui também tem só um exemplo no unicelular, tá? A célula endócrina unicelular que existe no corpo e apenas dos homens é a célula de Leydig, que ela produz e secreta testosterona. Está presente ali várias células de Leydig nos testículos do homem. Então, nós mulheres não temos isso. E ela produz e secreta testosterona, que é um hormônio. Então, ela produz e secreta testosterona para a corrente sanguínea, tá? É o único exemplo de glândula endócrina unicelular, assim como o único exemplo de glândula exócrina unicelular é a célula caliciforme. Entendeu? Então é bem fácil, assim, é só chegar e falar assim: isso aqui só tem um exemplo, isso aqui só tem um exemplo, tudo que for diferente é pluricelular, tá? Multicelular ou pluricelular é todo o resto. Então aqui também ela só dá exemplos de nomes, assim, tireoide, paratireoide, suprarrenal. Ela não chegou a falar sobre como é que uma tireoide funciona, como é que ela está secretando exatamente, o que que faz para dar o gatilho. Ela não falou nada disso, ela só deu exemplos para a gente saber de novo como é que a gente faz essa classificação, qual a diferença de um para outro, tá bom? E aí, quanto ao arranjo das células do adenômero, ela pode ser cordonal, lembrando de cordões, e vesicular, que deixa eu ver se eu consigo usar esse exemplo. Eu sou meio ruim no corpo humano, né? Meio ruim. Cadê essa porra? Beleza, aqui, ó. Isso aqui é vesícula, né? É só pra gente fazer uma associação de nome, porque a gente vai ter que estudar essa porra aqui mesmo, então já fica conhecimento. A vesícula parece um saquinho, uma bolsinha com alguma coisa dentro, líquida, sei lá.
Tem arranjo de células, né, do adenômero, tem o cordonal, que é cordão, e vesicular, que você sabe que é um saquinho ali, guardando as coisas, né? E ela dá aqui os exemplos. Aí aqui, eu até tinha me confundido na aula, porque eu não conseguia ver a diferença das duas. Eu vou mostrar para vocês qual foi a minha confusão. Na verdade, eu vou explicar primeiro, depois eu vou falar minha confusão, para não confundir. Isso aqui é o corte histológico da tireoide, né? Tireoide, a gente vê aqui que ela é pluricelular. É de uma glândula endócrina vesicular, ou folicular, tanto faz. E aí vocês conseguem ver que ela tem saquinhos aqui. Várias mini vesículas, né? Não use esse exemplo na prova, isso aqui é só para associar, pelo amor de Deus. São várias vesículazinhas aqui guardando o adenômero, né? Que é a secreção. E aqui tá, essas duas aqui é sobre cordonal, né? Essa aqui é a paratireoide, isso aqui é qualquer outra glândula, né? É só um desenho. E ao invés de ter saquinhos, a gente tem os cordões. E aí agora eu vou falar qual foi por que que eu tinha confundido na aula. A minha referência para comparar essas duas imagens aqui. Pô, será que tem computador a laser? Não, mas eu vou usar esse. Ah, esse aqui não dá para usar. Será que eu consigo? Ah, não, deixa. Já tô cagando aqui a parada. A minha dificuldade foi que eu tava usando de referência para comparar as duas imagens esses caminhozinhos vermelhos aqui. Aí eu falei assim, pô, professora, eu entendi que você falou que existem dois tipos, cordonal e vesicular, mas eu não tô vendo a diferença entre as duas imagens, porque as duas têm os caminhozinhos vermelhos, sabe? Aí o que que me ajudou a entender quando ela explicou? Esses pontinhos roxos aqui e esses pontinhos roxos são os núcleos das células. Então a gente consegue ver que o núcleo, as células, aqui, ó, elas estão arranjadas aqui no caso elas estão arranjadas em cordões. E aqui onde está o adenômero está na vesícula. E aqui elas estão espalhadas e o adenômero está nesses cordões. Vocês entenderam o que eu tinha confundido? Eu estava achando que a referência era só isso aqui, mas não, isso aqui são as células, tá vendo? O que está passando aqui, ó. Isso aqui são as células, isso aqui são as secreções. Tá vendo essas bolsinhas aqui? Já no outro, isso aqui tudo são as células com seus núcleos, né? O núcleo é o roxinho. E esse aqui que são as secreções. Elas estão aqui espalhadas por cordões, entendeu? E aí dá para entender. Esse aqui é vesicular, adenômero vesicular e o adenômero cordonal, tá? E, gente, é só isso, entendeu? O que? Eu demorei aqui 28 minutos explicando, tá? Obviamente, eu fiz um resumo, não expliquei tão bem quanto a professora, né? Mas é só isso que a gente precisa entender agora, que glândulas exócrinas, elas têm 4 classificações, tá? Sendo que o único exemplo de unicelular é a caliciforme. E a glândula endócrina tem 2 classificações, sendo que o único tipo de glândula endócrina unicelular é a célula de Leydig, que só tem no homem, nos testículos. É só isso que a gente tem que entender, tá bom? Ela deu algumas outras informações, por exemplo, quanto ao tipo de secreção, serosa, seromucosa, o que que tem, se é carboidrato, proteína e tudo mais. Isso provavelmente deve estar no resumo da Júlia, mas eu tenho esse resumo aqui também. Mas, no geral, o que é para realmente entender da aula é isso. Tanto que as perguntas que ela fez no final foram relacionadas ao que está aqui, nessas tabelas, tá, gente?